Olá, seja bem-vindo ao cursinho preparatório mais empolgante, é o melhor cursinho preparatório do Brasil, é o cursinho do SCAC, senhoras e senhores. Eu sou o professor Gleison Versosa e vou ensinar para vocês nessa aula um pouquinho de gramática sem gramatiquice. Não fuja do vídeo porque é importantíssimo. Tenho certeza que você vai sair daqui craque, sabendo muito sobre crase, mais do que todas aquelas regras que você aprendeu por aí, ok? Agradecendo a toda a equipe aqui do SCAC envolvida no projeto, em especial o Cabo Tel. Vamos para a nossa aula de hoje. Senhoras e senhoritos, o que acontece? Existe um tema na gramática que é um tema, digamos, problemático, que todos os alunos, quando a gente vai falar, eles às vezes têm vontade de sair correndo da sala, que é exatamente isso daqui, ó, que é a bendita da crase. Tá. Crase é um negócio complicadíssimo de ser entendido se você ficar prestando atenção só nas regras e se você não entender como é que o negócio funciona. Então, o que eu quero nessa aula? Eu quero que você entenda, tá? Então, preste atenção. Presta atenção. É o seguinte, às vezes a gente fica muito focado em decorar regra, em decorar blá, 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 e quando você não entende o processo do treco, não adianta você decorar a regra. Eu posso te dar 1 milhão de regras que se você não tiver entendido como é que o negócio funciona, não adianta, tá? Então o que eu quero que a primeira coisa que você entenda, que crase vem do grego, que significa fusão. Nossa, a primeira coisa que ele quer que entende é um troço difícil. Mas olha só, se você entender que crase significa fusão, simbiose, uma coisa se fundindo na outra, vai ficar mais fácil. Porque veja bem, senhoras e senhores, para quem não lembra, crase é quando você tem uma letra A e essa letra A tem um acento virado para a esquerda. Detalhe importante, que é o seguinte, todas as vezes que você for efetivar uma crase, todas as vezes que você for efetivar um acento, é deveras importante, é muito importante que você mostre para o nosso lindo, maravilhoso examinador como é o acento, tá? Se é acento de crase, você vai para o lado de cá. Se for acento normal, você vai para o lado de lá. Eu sempre uso o exemplo do Pará, porque eu adoro o estado do Pará. Então, você vai colocar aqui, ó, para o lado direito. Não é para você usar aquele expediente da malandragem e colocar no meio. Não. Mostre para o examinador que você é genial, que você consegue saber para que lado é o acento. Então, se for um acento indicativo de crase, se for um acento que se fala de crase, esse acento ele vai ser para o lado esquerdo. Se nós estamos falando de um acento normal, ele vai ser um acento para a direita, ok? Então, quando você estiver lá diante de uma acentuação dentro das suas palavras, lembre-se sempre disso. Em quais situações usarei, professor? Em 2 situações. Apenas quando você tiver o a e, obviamente, com seu plural, né? Então, a ou as, você vai ter para esse lado. Ou quando você tiver em algumas palavras como aquele e seus derivados. Aquela, aquelas, aquilo, blá, blá, blá. Só nessas 2 situações que nós teremos o acento para a esquerda. Em todas as outras situações, o nosso acento, senhoras e senhores, vai ser funcional para a direita, ok? Isso é importante, primeiro para que você consiga identificar uma crase, né? Você está lendo um texto lá, aparece, você não sabe para que lado que é o acento, você não vai saber o que é crase. Então, se você viu que está para a esquerda, é uma crase. Se está para a direita, é um acento normal, ok? Então, a gente chama esse acento de acento indicador de crase. Tem professores que dizem que vocês têm que chamar isso de acraseado. Eu não gosto muito dessa definição, eu prefiro a definição de acento indicador de crase, nem mesmo da definição de professores que dizem voar, alongando o A, como se você pudesse alongar o A na fala para mostrar que é crase, porque se fosse assim, você não precisava nem de estudar crase. Se você conseguisse, no momento da sua fala, já indicar que é uma crase, para que você ia estudar crase? Você não ia estudar crase, porque você já está sabendo. Então, é justamente pelo fato da gente não falar a crase que você tem que estudar a crase, tá? Então, beleza. O que esse acentozinho lindo aqui significa, meu povo? Ele significa que você está juntando esse A com esse A. Lembra no início que eu falei que era importante que você entendesse que crase é uma fusão? É uma fusão. Então ele juntou 2 As para se transformar em um A que tem um acentozinho para o lado. Então o que esse acentozinho para o lado esquerdo está indicando para você, leitor? Que ele juntou 2 As. É isso que ele está fazendo. Então ele está falando, ó, juntei 2 As e eu estou te mostrando isso com um acento. Seria o equivalente no masculino quando você coloca ao. Esse ao não é a fusão de um A com o? É a mesma coisa. A diferença é que quando a gente fala ao,
a gente não precisa nem de pensar, porque o ao já está na cara que é um A mais um O. Então você não precisa nem de pensar, você fala ao. Pô, beleza, já é A com O, tranquilo ali, não tem problema nenhum. Quando é a crase, o problemático é que você não fala e aí você tem que descobrir quando que você usa. Aí o negócio complica de vez, né? Então veja bem, esse A aqui, ele é o equivalente feminino desse daqui. E aí então, senhoras e senhores, se ele é o equivalente feminino do ao, a gente já pode deduzir a seguinte coisa. Se a crase é o feminino de ao, pensa comigo, se isso aqui é o feminino disso aqui, tá? Então a crase aqui nós temos um feminino, senhoras e senhores. Isso daqui nós temos um masculino. Então se a crase é o equivalente feminino do ao, é óbvio, ululante, se você parar para pensar um pouquinho, que você não vai poder ter crase diante de palavras o quê? Masculinas. Por quê? Se o ao é o equivalente masculino do a, que a gente utiliza a crase, para que você ia usar a crase diante de uma palavra masculina se você já tem o ao, que já é da palavra masculina? Não ia ter sentido. Então, por isso, senhoras e senhores, já temos uma regra de ouro, que diante de uma palavra masculina você não vai usar a crase. Porque se a palavra é masculina, a gente já tem à nossa disposição o ao. Então você só vai utilizar-se, você só vai valer-se da crase diante de uma palavra feminina, ok? Então essa é a primeira regra de ouro que eu quero que vocês guardem. Crase só diante de palavra feminina, pelo óbvio, porque ela é o feminino de ao, ok? Então vamos para a segunda etapa. Como eu disse, existem centenas de dezenas de milhares, estou brincando, estou exagerando, nem tanto, mas tem muita regra sobre crase. Se você parar para estudar elas, você vai perder um tempão. Muito provavelmente você vai ficar ainda mais confuso, porque as regras são confusas. Tem regras, inclusive, que não são regras, que elas dizem que são opcionais. Aí você vai ficar mais confuso ainda, porque tem uma regra que diz que tem que usar, outra diz que não tem que usar, e uma que diz que você usa se você quiser. Então é claro que isso vai te deixar um pouquinho mais confuso. Então o que eu sempre prefiro fazer, tá? A não ser, é claro, que você vai fazer um concurso público. No concurso público, muito provavelmente, eles vão te cobrar não só o macete para você saber se é uma regra, se é uma crase, mas eles vão te cobrar também o porquê da crase. Aí no concurso público o negócio dá uma complicada, que aí você realmente tem que saber a regra. Agora aqui para vocês, no Enem, seja na redação, seja na parte da prova escrita, não necessariamente você precisa saber a regra toda, tá? Se você souber o macetinho, saber ali como é que usa, já funciona. Então como é que é o macete? Ó, se eu vou lá e digo para vocês, vou à praia, tá? Mineiro tem fixação com praia. Então, ou seja, vou à praia, digamos assim. Isso aqui vai te deixar na dúvida. Fala, caramba, uso crase ou não uso? Spoiler, não tem como descobrir se você usará ou não. Ó, que alentador, você está me dizendo que não tem jeito? Até tem, mas esse ia ter que decorar uma pancada de regra. Então, a princípio, quando eu digo que não tem, eu estou dizendo o seguinte: quando você bate o olho, a não ser que você saiba as regras, você não vai conseguir saber, você vai ficar na dúvida. Então, como é que você faz para você dirimir esse problema, para você resolver esse problema, como diz o outro, né? Problema, obviamente. Você vai vir aqui, vai trocar praia por uma palavra que seja masculina, tá? Clube, por exemplo. Gosto sempre de manter palavras dentro do mesmo campo semântico, ou seja, palavras que tenham a ver, porque enquanto mais longe o fruto cair da árvore, mais difícil vai ser dele ser colhido. Então, quanto mais difícil você inventar a palavra, quanto mais complicada você procurar outra palavra para substituir, mais difícil vai ser para você raciocinar. Lembra que você está lá na prova, pressão, o examinador falando que falta meia hora, você está no desespero. Se você tiver que pensar numa outra palavra, vai dar ruim. Então, o que o professor velho de guerra aqui fala para vocês? Galera, tente usar palavras que já estão dentro mais ou menos da lógica. Se a frase é vou à praia, não vai trocar por voo, sei lá, Disney, sei lá o quê. Não, vou à compra, não inventa. Se tá lá, vou à praia, você quer saber se essa vou à praia vai usar crase ou não, ou em casos mais específicos, né? Se a gente está lá na prova de redação, por exemplo, o cara vai lá e diz, recorre à justiça. Esse aqui, vamos pegar que esse aqui é um exemplo bom, porque é um exemplo real, tá? Muitos de vocês podem escrever isso lá. É necessário que a pessoa recorra, vamos colocar o recorra para ficar lindo, ó, recorra à justiça. Frase bacana de redação, é necessário que a pessoa, que fulano recorra à justiça, por exemplo. Caramba, uso crase ou não usa? Nós vamos usar a mesma regra de cima. Tem uma palavra masculina, feminina, você passa para a masculina. Então aqui justiça, vamos colocar
Para ficar muito parecido, vamos colocar governo. Não que o governo seja justo, mas está nas mesmas instâncias, tá? Então, cara, ó, recorreu à justiça, recorreu governo. E agora que eu fui lá e coloquei uma palavra masculina, galera, o que eu faço para descobrir se essa bendita tem crase ou não? Você vai fazer o seguinte, você veio aqui, ó, e vai repetir o que está lá do outro lado, né? Que vai ser o vou e aqui vai ser o recorra, sei lá, é necessário que fulano recorra à justiça. E aí você vai observar o seguinte, ó, vou à praia. Esse aqui vai virar vou ao clube. Perceberam, ó? Vou à praia, vou ao clube. Agora note o seguinte, o que eu falei para vocês aqui em cima? Que a crase é a crase, né, ela é a feminina do ao. Então se a gente tem aqui um ao, qual que é o feminino aqui em cima? Vai ser com crase, tá? Então vamos vir na de baixo, recorra à justiça, recorra ao governo. Então perceba a regra, você vai colocar o acentinho aqui do mesmo jeito. Por quê? Se você tem recorra ao governo, isso aqui, então eu estou arrumando aqui porque eu acabei de falar para não fazer um negócio meio avacalhado e fiz avacalhado. Então veja bem, se você já tem na própria definição, se você já tem aqui que isso aqui é o masculino da crase, se aqui cabe o masculino, aqui vai caber o feminino. Então, masculino ao, feminino a. Então, o macete é muito simples, você vai vir, vai trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. No momento que você fizer isso, se essa palavra se transformar, se essa frase aparecer um ao ali, então, vou à praia, vou ao clube, então a frase da praia tem crase. Recorreu à justiça, não conseguimos saber se tem crase, então nós vamos trocar a justiça por governo. Recorreu ao governo, então se recorreu ao governo é ao, então lá em cima vai ser crase, vai ser a. Recorreu à justiça, ok? Claro, nesse momento sempre vai ter um que vai dizer assim, mas professor de Deus, não vai ter uma hora que não vai significar algo. Vamos ver outro exemplo. Se você vai lá e diz, vamos pegar o mesmo aqui para ficar parecido. Ó, você diz, vi a praia. Aí você pensa, caramba, põe o crase ou não põe? Vamos estar no mesmo dilema, esqueça, porque você vai ter que saber um monte de regra. Ao invés disso, a gente vem aqui, encaixa um macetinho e vai dar tudo certo. Você vem aqui e faz o seguinte, ó, clube, vamos trocar por clube. Então você veio cá, colocou que o vi ficou igualzinho, você vai colocar o, vi o clube e não vi ao clube. Você viu o clube, você não viu ao clube, você viu o clube. É muito específico, é o clube. Então perceba, ó, qual que é o feminino de o? É a. Qual que é o feminino de ao? É a com crase. Então perceba que aqui, isso aqui não se transformou em ao, senhoras e senhores. Não se transformou. Senhoras e senhores do meu coração, se não se transformou em ao, é claro que na de cima não pode ter crase. Sacou? Pegou a visão? É o seguinte, se você aqui colocou o ao invés de colocar ao, então você não pode colocar crase lá em cima, tá? Então vamos pegar outra coisa aqui, ó. Se o cara vem aqui, em vez de colocar recorrer, ele vai lá e fala assim, vi, vamos colocar o mesmo de cima, né? Justiça, vi a justiça. Vi a justiça. Vi a justiça agindo, sei lá, uma frase assim. Coloquei o aqui, né? Vi a justiça agindo. Vamos pegar uma frase assim. Crase ou não crase? Não dá para saber. O que nós faremos então? Vi o governo agindo. Perceba, galera, aqui ó, temos o mesmo esquema. O O virou A, então tanto quanto aqui, o O virou A, e aqui esses outros não viraram. Então, é claro que nessas situações ali, nós estamos diante de uma situação, senhoras e senhores, na qual não se pode colocar crase, porque quando eu troquei o O, quando eu troquei o A pelo O, não virou ao. Porque recorde-se que o ao significa A mais O, então a crase vai significar A mais A. Percebam? Pegou a visão como é que o negócio funciona? Então é necessário que a gente tenha essa percepção para na hora que a gente for fazer o esqueminha da crase, a gente consiga perceber, tá? Lembrando que isso daqui também vai funcionar caso você coloque o plural. Então, se você diz lá, vamos, eu vou, sei lá, as praias, ó, plural, mesma coisa aqui. E aí você vai, vamos aqui, né, tá danado. Então, vamos aos clubes. Então, ó, vamos às praias. Eu errei a praia aqui também, tá danado.
Então vamos às praias e vamos aos clubes. Então note que a existência ou não de um S, ela não anula em nada a mesma lógica. Porque o S, ele simplesmente é um plural que vai ser colocado depois aqui. Então não faz diferença. Se você tem um as aqui, ele vai continuar sendo as do mesmo jeito. Se você tem um os aqui, opa, aqui não pode ter classe, né? Se você tem um os aqui, ele vai continuar sendo os da mesma forma. Então perceba que isso aqui vai ser a fusão e isso aqui vai ser a fusão. Então o fato de você ter um S ou não faz a menor diferença. Por quê? A fusão do A ela vai acontecer antes do S e a fusão do AL ela vai acontecer antes do S. Então o S ele vai estar só, vamos dizer assim, acrescentando por ser um singular ou por ser um plural, ok? Essa é a primeira parte que você tem que prestar atenção. E agora eu vou mostrar um caso, senhoras e senhores, que eu tenho certeza que você aí nunca estudou na escola, mas, contudo, porém, todavia, é um caso que existe na gramática, que é um caso muito específico de crase, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo para aquela colinha marota, né? Então, olha só, se você vem aqui, mostrei para vocês lá no início que quando você utiliza aquele, aquela, aquilo, etc, né? Por aí vai. E, obviamente, os seus plurais, né? Se você colocar aqueles, por exemplo. Existe também uma possibilidade que você coloque crase aqui, tá? Então, se você colocar, vamos usar de novo o exemplo da praia, para ficar bem grudadinho na cabeça de vocês. Então, se você diz, vou a... Então, percebam, galera, olha só lembrar para vocês uma coisa. Tem uma coisa que se chama regência, que eu não lembro, não sei se vocês se lembram aí na cabecinha de vocês, que a regência diz o seguinte: alguns verbos, depois deles, você tem que colocar alguma coisa. Então, você não pode dizer vou, por exemplo, você não pode dizer vou clube, vou o clube. Você não pode fazer isso, você não pode colocar vou o clube. Você tem que colocar vou ao clube. E esse a, ele tá ligado ao voo que foi dito antes, tá? Então a regência nos diz, obviamente é um capítulo à parte que estudaremos depois, que alguns verbos eles necessitam, eles nos obrigam de colocar algumas palavrinhas depois, tá? O que acontece então? Quando eu venho aqui e coloco vou, necessariamente a gente vai ter que colocar um a, vai ter que colocar um para, vai ter que colocar um em. Por quê? Você não pode colocar só vou casa, tipo, pessoa que não sabe português, vou casa. Você não pode fazer isso. Então você tem que colocar o que vai te pedir uma palavra, quase sempre uma preposição, e aí você vai ter que utilizá-las, tá? Então olha só, vou aquela praia. Tá, então a gente voltou naquele exemplo lá, no exemplo lá a gente usou vou a. Então esse primeiro a vai ser equivalente ao voo, esse segundo a vai ser equivalente à praia. Só que agora a gente trocou esse segundo a por aquela. Tá? Então a gente tirou o segundo a, a gente tirou o segundo a do voo a praia, por isso que tem alguns professores que dizem isso, às vezes até para facilitar assim, a sua compreensão, vou a praia, só que logicamente você não vai falar assim, porque não é assim que você fala, você vai falar vou à praia normal, e aí na hora de escrever o sujeito se vira. Então veja bem, quando você vem aqui e coloca o aquela nessa situação, senhoras e senhores, eu sei que vocês jamais utilizaram isso na sua vida prática, mas nessa seguinte situação aqui, você precisa, é necessário que você se junte isso para fazer uma maravilhosa, incrível e poderosa crase. Porque dentro da norma gramatical existe essa fusão do a com aquela, ou do a com aquele. Então você tem aqui, ó, a. Então ao invés de você dizer vou àquela praia, você vai fundir tudo e vai significar vou àquela praia, vai ser uma coisa só, vou àquela praia. Da mesma forma, e aí vai ter uma coisa que vai ser um pouquinho contraditória, não é totalmente contraditória, é um pouquinho contraditória, com aquela regra inicial lá no início que eu falei para vocês. Se crase é a fusão de dois as, ela não admite, ela não pode estar diante de uma palavra masculina. Lembra que eu falei isso? Pois é, pega a visão. Então eu falei que não pode, beleza? Não pode, realmente não pode. Mas, contudo, porém, todavia, nesse caso aqui, eles estão considerando, na verdade, que esse aquela e aquele não é uma outra palavra, vamos dizer assim. Eles estão considerando como se fosse uma palavra só que vai pegar essa outra e vai absorver. Então, por isso, que se a gente trocar o praia por clube,
Vamos usar o mesmo exemplo que eu acho que facilita, tá? Então, vou a aquele clube. Então, percebam, ó, o aquele é uma palavra masculina. Tá? É claro que o aquele é uma palavra masculina. Então, o aquele é uma palavra masculina e dentro dessa palavra masculina, a regra lá atrás falou que a gente não pode colocar uma crase diante de uma palavra masculina. Então, perceba, a gente não poderia colocar uma crase aqui. Aqui não, tá? Porque seria se a pessoa dissesse, ó, vou a clube. Olha como é que ia ficar esquisito, ó. Se você coloca uma crase aqui, vou a clube, seria o equivalente a isso aqui, ó. Vou a clube. Então é claro que você não pode pôr uma crase ali. Só que aí você vai falar, professor, mas ninguém jamais vai fazer isso. Nesse caso, não. Mas e se eu trocar por, sei lá, vi, sei lá, é possível que a pessoa via clube, sei lá, não pode da mesma forma, porque aqui teria que ser só um o, tá? Então, diante de palavra masculina, não vai caber, porque vai ficar esquisito. Você vai ver que vai ficar esquisito. Tem casos que não fica tão esquisito, isso daí a gente vai ver depois. Mas você bate o olho e você vê que o trem não funciona, tá esquisito. Agora, nesse caso aqui, ó, essa palavra, o aquele, é sim uma palavra masculina, mas a crase ela não vai trabalhar aqui, tá? Não é aqui que a crase trabalha. O que vai acontecer aqui, senhoras e senhores, na verdade, é que você vai fazer essa fusão aqui entre esses dois. Então, você vai fazer assim, ó, vou a, e aqui a crase juntando dois, né? Aquele clube. Então, não é que a regra está sendo contraditória. Para você dizer, professor, mas você falou lá que não pode para a palavra masculina. Essa palavra ela é masculina, né? Tem sempre um aluno mais espertinho que pega o que a gente falou lá, leva a ferro e fogo e fala, não, mas você falou, tá errado. Não é isso. Concordo que eu falei a regra realmente é essa, mas porque a regra realmente é essa quando a gente for falar de clube e de outras palavras, porque realmente você vai ver que está esquisito, Agora, quando a gente fala do aquele, obviamente você não vai poder colocar uma crase aqui. A crase ela vai ter que estar juntada dentro da própria palavra. Então, vou àquele clube. Claro, isso também vai funcionar para aquilo, né? Claro, aí também a gente tem que pensar em outros casos, ó. Viu aquilo? Ó, aí agora danou se a gente põe crase ou não. Você vai para uma palavra feminina. Viu a casa? Ó, só tem um A. Viu a casa. Então, obviamente, não vai funcionar. Você não vai poder falar viu aquilo. Não funciona, porque o verbo ver, galera, ele não pede... Vamos colocar uma feminina, uma masculina pra gente ver. Viu o clube? Ó, percebam que esse o, ele tá ligado ao clube. Então, o verbo ver, ele não pede um outro A. Já o verbo ir, ele pede outro A. Porque, olha só, você ir, ele vai te pedir o ir a. Agora, o ver, ele não te pede ver a, é só ver. Eu vi o jogo, eu vi o clube, eu vi a praia. Você não diz vi a clube, vi ao clube, vi a praia. Não. O verbo ver ele é sozinho. Você já vê a coisa. Você não precisa de ver e necessariamente colocar um a na frente. Não precisa. Então, note que quando você coloca outro verbo aqui, você vê que não puxou. Então, é por isso que a gente tem que ficar esperto. Eu sei que aí já vai entrar outro conceito, mas por isso que a gente tem que ficar esperto que alguns verbos pedem e outros verbos não pedem. Como a lista desse pedido dos verbos ela é muito grande, tem uns que dizem que às vezes é melhor decorar. Decorar também é complicado. Você pode dar uma lida, tem alguns verbos como, por exemplo, assistir, tá? O assistir, ele pede a. Então, o certo seria assistir ao jogo, tá? Porque o assistir, ele pede a, mas eu sei que as pessoas não falam. Então, não falam se assistir ao jogo, as pessoas falam assistir o jogo. Então, tem alguns verbos que eles têm uma especificidade, como esse assistir, por exemplo, que ele sempre pode cair na prova, seja na hora de você escrever a redação, seja na hora de você descobrir lá se está certo ou se está errado. Então, tem alguns que você tem que ter uma atençãozinha mais especial. Mas, via de regra, assim, a grosso modo, todos os outros verbos você não vai precisar ficar decorando. Porque quando você vier aqui e for invertendo, né? Você tira o masculino e põe o feminino, quer dizer, você tira o feminino e põe o masculino, você já vai conseguir matar a charada. Porque se der ao, você sabe que tem crase. Se der só o, você sabe que não tem crase, tá? Vai ficar um pouquinho mais complicado quando você for usar esses daqui. Mas aí quando você for usar, você vem aqui e troca, né? Coloca uma palavra masculina e uma palavra feminina, porque aí você vai descobrir se o verbo vai estar te pedindo ou não
uma outra, no caso a preposição a, tá? Então se o verbo estiver pedindo, aí sim vai juntar com aquele com aquilo. Se o verbo não estiver pedindo, aí não junta, beleza? Então falou legal, galera, vou deixar para vocês aí mais exercícios relacionados a isso também. Mesma coisa que eu falei da aula do haver. Pega esses exercícios, por mais que pareça simples, por mais que pareça uma coisa banal, que você diga assim, isso serve pra nada, o cara vai repetindo isso aqui que nem um bonolo. Não, mas tem que fazer. Porque se você não fizer com base na repetição, de pouco vai adiantar você saber como é que isso daqui funciona se você não aplicar na prática. Porque às vezes, inclusive, tem alguns exemplos que você vai ficar meio na dúvida, você vai ter que usar esse conhecimento aqui, e aí você vai conseguir utilizar esse tipo de princípio para qualquer outro verbo que você necessitar ou para qualquer outra situação, ok? Então, bons estudos, galera. Ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha entendido um pouco sobre crase. Vamos aprofundar ainda nesse assunto, mas de início é isso. Até a próxima. Fui!